28. Emanuel Augusto, seja bem-vindo. Alex Mariano, Deus abençoe, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, amigo em Cristo. Deus abençoe a todos que forem entrando, assistindo essa live e os que forem assistindo posteriormente. Já são 9h29, está marcado às 9h30 e falaremos aqui alguns minutos sobre a encarnação de Cristo. Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz estejam com todos. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus para mais uma live. E o tema de nossa live é a encarnação do Verbo. Portanto, seja bem-vindo, você que está chegando agora, você que certamente terminou já o culto na sua igreja e você tem a oportunidade de assistir essa live, lembrando que essa live ficará gravada aqui no Instagram, depois será postada no YouTube, e eu peço a você, com gentileza, para que você curta, compartilhe, envie essa live para amigos, irmãos, para que as pessoas possam ser edificadas pela palavra do Senhor, porque o nosso objetivo aqui é falarmos a palavra do Senhor Jesus. Antes de nós iniciarmos, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas oportunidades, Senhor, e pelo privilégio de anunciarmos a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela tecnologia, por esse meio de comunicação, a qual nos permite falarmos o Teu amor, falarmos o Teu Evangelho, Senhor. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos conceda graça e sabedoria, Senhor. Visite a todos que assistirem esta live, Senhor. Possam ser edificados e alcançados pelo poder do Espírito Santo. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos então ao nosso texto. O tema é a encarnação do Verbo. E eu quero deixar um texto introdutório aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Talvez você que é um leitor da palavra de Deus já esteja se perguntando, né? Mas se vai falar sobre o Verbo, vai falar sobre a encarnação de Cristo, por que ele vai usar um texto lá do Antigo Testamento? Vamos explicar o porquê. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim: Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Perguntou Salomão ao consagrar o templo. Essa é a pergunta. Poderia Deus habitar na terra? A glória do Senhor, de fato, ela habitou no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Mas, com a rebeldia do povo de Israel, essa glória foi embora. Com a rebeldia, o povo foi levado cativo. Só que aí algo maravilhoso aconteceu. Quando aconteceu? Gálatas vai dizer, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Então, algo maravilhoso aconteceu. O que aconteceu? Para a pergunta de Salomão, João capítulo 1, versículo 14 vai dizer assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Viu por que eu li o texto de 1 Reis, a pergunta de Salomão? Então, a resposta é sim, Deus habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então, a glória de Deus
voltou a habitar na pessoa de Cristo, de seu Filho Jesus Cristo. O Emanuel, o Deus conosco, habitou na terra. E aí, ao ressuscitar, ele foi para o Pai, mas deixou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo testifica a presença divina no mundo por intermédio dos redimidos, por intermédio da igreja do Senhor Jesus. Porque Deus habitou no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão. Jesus habita no corpo do homem Jesus, do homem Cristo, e o Espírito Santo habita sobre a igreja. E qual é o propósito do Evangelho de João? Olha que João capítulo 20, versículo 31 diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, está bem objetivo o propósito do Evangelho de João. É para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, para nós, os que cremos nele, recebamos ou tenhamos a vida eterna. E o João, que não é um evangelho sinótico como Mateus, Marcos e Lucas, ele escreve tanto para judeus quanto para gentios. O Mateus, ele enfatiza o Messias como um rei, direcionado aos judeus. Marcos apresenta Jesus aos romanos atarefados, por isso que ele é bem mais objetivo. Apresenta Jesus como um servo sofredor. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus e filho do homem. E ele escreve pensando tanto nos judeus quanto também nos gentios ou nos gregos. Como é que podemos saber disso? É porque no próprio Evangelho de João, ele escreve e traduz as palavras. Olha o que diz aqui, ó, João capítulo 1, versículo 38. A parte B. E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Versículo 41. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Versículo 42. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, certamente o seu público, o público de João, não iria entender palavras ou elementos judaicos. Então, ele traduz para o seu povo. E ele apresenta um Jesus, não só um Jesus que cumpre as profecias do Antigo Testamento, mas todos os seus tipos. Ele vai mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus, é a escada entre o céu e a terra, logo em João capítulo 1, versículo 51. Por que a escada? Lembra lá em Gênesis 28, a visão que Jacó teve? A escada entre o céu e a terra e os anjos de Deus subindo e descendo? Jesus é a escada, é a mediação, é o que liga o céu e a terra. Ele é um novo templo e oferece o novo nascimento. Então, se na antiga aliança o novo nascimento era caracterizado pela circuncisão ao 8º dia, na nova aliança o novo nascimento é a conversão, é o arrependimento, é a fé em Cristo Jesus. Por isso que é ele quem oferece o novo nascimento. Ele é a serpente que Moisés levantou no deserto. E no primeiro capítulo de João, só no primeiro capítulo, nós temos muita riqueza sobre a pessoa, né, de Jesus Cristo. Já falamos que ele apresenta Jesus cumprindo profecias e os tipos do Antigo Testamento. E ele enfatiza 7 nomes e títulos que o identificam como Filho de Deus. Ele vai dizer que Jesus é o Verbo, Jesus é a luz, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei de Israel e o Filho do Homem. Então, 7 nomes e 7 títulos que enfatizam
Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Messias prometido. E só como verbo, ele apresenta ali 3 designações do verbo, que é o que nós vamos falar nessa live, vamos falar nessa noite. Como verbo, Jesus é o verbo eterno. Como verbo, Jesus é o verbo eterno. Por quê? O próprio Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus, ele não é um ser criado. Jesus é eterno. Jesus, ele não é uma criatura superior às outras, não. Jesus é Deus. Os anjos prestam adoração a Jesus, como diz Hebreu. Então, outras religiões, por exemplo, vão dizer que Jesus é uma criatura inferior, não é totalmente Deus, ou também não é totalmente homem. Não. Jesus, ao se encarnar, ele não deixou de ser Deus. Uns vão dizer que Jesus se tornou Deus depois do batismo, depois da ressurreição. Não, nada disso. Jesus, ele veio a esse mundo como Deus, se encarnou. Na encarnação, ele não deixou a sua divindade e ele assumiu uma natureza humana. E hoje ele está com o corpo glorificado. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Ele está com o corpo glorificado no céu, à destra do Pai. O Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, lá em Atos capítulo 7, ao ele estar lá sendo apedrejado, martirizado, ele viu o Filho do Homem, ele viu o céu, o Filho do Homem em pé, para receber o primeiro mártir da igreja, da história da igreja primitiva. Então, como verbo, ele é o verbo eterno. O próprio Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ele não é só o verbo eterno, como ele é também o verbo criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1, você sabe muito bem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E como que João começa o seu evangelho? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que há esse paralelo, porque Jesus é o verbo criador. Deus, ele criou todas as coisas por meio de Jesus. É o que diz, ó, Colossenses, vamos ler outro texto? Olha aqui, ó, Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Olha lá, ó, Colossenses capítulo, deixa eu achar aqui. Colossenses 1,16 vai dizer assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus, ele preexiste com Deus. Ele é distinto do Pai, mas é da mesma natureza e tem uma eterna comunhão com o Pai. Então, por intermédio de Cristo, é que o Pai criou o mundo e o sustenta. Então ele é o verbo eterno e ele é o verbo criador. O que mais? Falamos sobre 3 designações para o verbo. Ele é o verbo eterno, ele é o verbo criador e ele é o verbo encarnado, que é o tema da nossa live. Quando Jesus ele esteve aqui na Terra, de fato, ele esteve como homem, sem deixar de ser Deus. Jesus não era um fantasma, como diz o docetismo, uma heresia primitiva. Jesus, o que Jesus fez enquanto esteve na Terra foi real. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, teve reações humanas, sem cometer nenhum pecado.
Alguns dizem que tudo que Jesus fez foi uma encenação, a morte na cruz foi uma encenação. Outros vão dizer que foi o sósia de Jesus que morreu na cruz, aquilo ali para mostrar às pessoas. Não, Jesus ele se encarnou literalmente, ele se fez homem. Então, ele experimentou as condições humanas, mas sem cometer nenhum pecado. Por isso é que ele é o nosso perfeito representante. Por quê? Ele viveu uma vida perfeita aqui na terra. Ele está à destra do Pai. Ele está no céu. Não só está no céu, como ele está entronizado no céu. O sumo sacerdote aqui na terra entrava no templo terreno. Cristo não. Ele entrou no santuário celestial. Então, por ele viver como homem sem pecar, ele pode perfeitamente nos representar diante de Deus. Então ele é o Verbo eterno, ele é o Verbo criador e ele é o Verbo encarnado. Agora sim, propósitos da encarnação de Cristo. Fazemos aqui um pouco da introdução, né, do Evangelho de João. Agora, quais são os propósitos da encarnação de Cristo? Primeiro deles, revelar Deus ao mundo. Primeiro propósito, revelar Deus ao mundo. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Por quê? Porque na antiga aliança, né, o Antigo Testamento já estava formado nos tempos de Jesus e Deus ele se revelava através da natureza. Aliás, Deus se revela ainda através da natureza. Paulo é claro isso em Romanos, capítulo 1. Mas, até a vinda de Cristo, tinha a revelação de Deus por meio da natureza e por meio da escrita. A lei, o Pentateuco, os escritos veterotestamentários, os profetas. Então, Jesus, ao vir a esse mundo, ele deu uma revelação plena de Deus. Ele deu uma revelação no sentido pleno do Pai. Então, o primeiro propósito foi revelar Deus ao mundo. Segundo, para nos dar salvação. Ele se fez filho do homem para que o filho dos homens fosse feito filho de Deus. Olha o que vai dizer aqui, João capítulo 1, versículo 12. Fica aqui uma reflexão. São todos os filhos de Deus? Será que toda a humanidade é filho de Deus? Mas olha o que João 1,12 vai dizer. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Então quem é filho de Deus? Quem crê em Jesus. Quem aceita. Esse é filho de Deus. Os demais são criaturas. Não são filho de Deus. Claro que, vamos explicar melhor isso. No sentido de criação, toda a humanidade, os animais, o universo, é obra da criação de Deus. Mas, nós que eu falo quem? A igreja, os cristãos, ele se torna filho duas vezes. Por quê? Ele é filho por criação e filho por adoção. Então ele é um filho de Deus. Os outros são criaturas. Por isso que lá na grande comissão, Jesus ordenou, ide por todo mundo, né? Mateus e Marcos também está escrito isso. Pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque as criaturas, as pessoas que não foram ainda regeneradas, que não tiveram encontro com o Salvador, eles são criaturas. Agora nós, como igreja, temos a responsabilidade de pregar o evangelho, anunciar esse Jesus que nós estamos falando aqui, para que essas pessoas aceitem a Cristo e passem então de criatura para filhos de Deus, de criaturas para se tornarem filhos de Deus.
Se nós que somos filhos de Deus, qual é o nosso destino? Olha o que diz aqui, ó, 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2 vai dizer assim, ó: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Então, tem uma promessa para as nossas vidas de que nós seremos semelhantes a Cristo. Não só esse texto, como tem outro também, que diz aqui, ó, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 21. Olha o que vai dizer aqui, ó. Filipenses 3, 21, vai dizer assim, ó: Mas a nossa, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós temos uma promessa de glorificação do nosso corpo. Porque a salvação ela vai se consumar, na glorificação. E aí seremos igual a ele. Então veja que é uma promessa, ele nos dá a salvação, nós recebemos, somos salvos pela fé, essa salvação vai se consumar ainda, ela há de se consumar na eternidade, por ocasião do arrebatamento da igreja. Então o primeiro propósito da encarnação de Cristo é revelar Deus ao mundo. Segundo, para nos dar a salvação. Terceiro, para cumprir a aliança davídica. A aliança que Deus fez com Davi. Porque olha o que Lucas vai dizer: E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Jesus ele já reina através da igreja. Jesus ele reina espiritualmente, mas chegará um dia que Jesus ele reinará literalmente. Ele estabelecerá um milênio aqui na terra e reinará por 1000 anos. E Cristo ele habitará presencialmente, fisicamente. Ele julgará, né, a todos com um cetro de ferro. Isso ocorrerá após a grande tribulação. Então, tem gente aí, governantes, né, pessoas que estão há tanto tempo no poder. Nós vemos que alguns países aí que não tem uma democracia, pessoas que estão há anos no poder, e essas pessoas terão que dar lugar para o reinado de Cristo. Todas as nações terão que reconhecer, queiram ou não, Cristo voltará para reinar. Por quê? Porque o seu reino é um reino eterno, que não terá fim. E nós, como igreja do Senhor, reinaremos com ele. Então ele vai vir para cumprir a aliança davídica. Quarto propósito da encarnação de Cristo: para nos dar exemplo. Olha o que diz 1 Pedro 2,21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, ó, fica aqui uma aplicação e reflexão para as nossas vidas. O ano está acabando e, querendo Deus, virá outra aí pela frente. E a pergunta que fica é: quem tem sido o nosso exemplo? Quem tem sido a sua referência? Por isso que muitas pessoas se frustram, né? Em vários ambientes, não só o ambiente eclesiástico, religioso, como também no trabalho, né? Como também na política, na família. Por quê? Quem tem sido de fato o seu exemplo? Claro que nós podemos, né, temos bons exemplos, mas devemos ter em mente que todas essas pessoas estão sujeitas ao fracasso, estão sujeitas a cair. Maldito é o homem que confia no homem. Então, Cristo, ele é o nosso maior
e melhor exemplo. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, até mesmo no trabalho, porque quando a Bíblia mesmo diz que quando nós fomos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens. Então Cristo tem que ser a nossa principal fonte de motivação, o nosso modelo, o nosso exemplo. Como diz aqui, ó, por isso sois chamados. Se Cristo padeceu por nós, né? Ele deixou exemplo para seguir as suas pisadas, o seu caminho, o seu bom exemplo. Quinto, propósito da encarnação de Cristo, para destruir as obras do diabo. Olha o que diz aqui, ó, 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, nós vemos que quando Cristo ele vem a esse mundo, há uma reação muito grande das trevas. Nós vemos isso no Evangelho. Lá em Marcos 5, por exemplo, quando Jesus ele entra na província dos Gadarenos e aquele homem endemoniado, né, não conseguiram prender, não conseguiram isolar ele, aquele homem que estava andando nu, né, pelos sepulcros, pelo cemitério, ele já vê Jesus vindo e fala, ó, que temos nós contigo, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo, porque os demônios sabem o seu destino final. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas perceba que no Novo Testamento, não estou dizendo que no Antigo Testamento não havia possessão, não havia influência maligna, isso aí é um assunto para outro dia. Mas nós vemos a vinda de Cristo como um dos propósitos, desfazer as obras do diabo. Então, em momentos difíceis, em momentos de turbulência, onde o caos tem se instalado, você que está nos assistindo, você que é um redimido, você que é um autêntico cristão, tenha essa certeza. Porque muitos hoje começam a pensar e a dizer assim, ó, a situação está difícil mesmo, né? Misericórdia, Senhor, né? Volta logo, o Senhor está voltando, né? Mas nós podemos fazer diferente. Podemos dizer, Jesus, me envia lá, porque para isso o Senhor veio ao mundo, para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então há poder no nome de Jesus. Ninguém está no mesmo patamar de Jesus. Ninguém está em pé de igualdade com Jesus. O diabo, ele é nosso adversário, ele faz oposição à obra de Deus, mas nós, pelo poder do nome de Jesus, nós podemos desfazer, não por méritos nossos, não pela nossa capacidade, não. Coitado de nós, a Bíblia diz, Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Então, para isso o Filho do Homem veio, para desfazer as obras do diabo. E essa é uma promessa para a igreja também. Sexto e último, para ser o nosso representante. Olha o que vai dizer aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos achar graça e misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então Jesus é o nosso perfeito representante. Se você precisa de ajuda, está se sentindo fraco, está se sentindo desanimado, ele é o sumo sacerdote perfeito. Se você pecou, cometeu um deslize, está se sentindo culpado, Jesus é o nosso advogado. Está se sentindo desorientado, Jesus abre caminho, não só abre como ele é o caminho. Por isso é que ele é o nosso perfeito representante. Então, são essas, né, os propósitos da encarnação de Cristo. E quando Cristo estava prestes a cumprir sua missão, na cruz do Calvário, ele diz uma palavra aqui, ó. Eu quero fazer a leitura. João 19,
30. Vai dizer assim, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E está consumado, que no texto original significa tetelestai. Tetelestai que parece um termo estranho nos dias de hoje, mas naquele tempo era uma palavra, um termo comum, muitas vezes sendo dito. Tetelestai significa está concluído, está consumado. Quando um sacerdote examinava um cordeiro e via que aquele cordeiro estava limpo, sem defeito, sem mancha, tetelestai, né? Ele está pronto para sacrificar, para expiação. Quando um pintor terminava um quadro, tetelestai. Quando um escriba ou um copista terminava algum manuscrito, tetelestai, está pronto, está terminado, está concluído. E Jesus, ao morrer na cruz, tetelestai. Ou seja, aquilo que foi dado para mim fazer, a obra que o Senhor confiou, eu a fiz, eu a concluí. A cruz de Cristo, ela completa a linda história que Deus começou a escrever lá no passado. E ela se conclui em Cristo. A revelação final, a voz final de Deus para a humanidade. Conclusão. Esses foram os propósitos da encarnação de Cristo. E como uma conclusão, eu quero deixar um texto aqui, ó. João, capítulo 17, versículo 4. Olha o que vai dizer aqui, ó. João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Vou repetir. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que a minha e a sua oração, né, possa ser igual a de Jesus. Que um dia a nossa oração possa ser semelhante a essa. Olha, Senhor, eu glorifiquei o teu nome, fazendo a obra, realizando a missão que o Senhor confiou em minhas mãos. Amém? Bom, essa foi a nossa live, propósitos da encarnação de Cristo. Se você que chegou depois for assistir e tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, será um prazer, né, compartilhar ideias, atender os queridos amigos e irmãos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento em que passamos na tua presença. Oportunidade essa que falamos a tua palavra, o teu amor, Senhor. Pedimos que o Senhor penetre, Senhor, essas palavras em cada coração. Que o Senhor possa continuar ensinando-nos ainda mais, Senhor, sobre a tua gloriosa palavra, Senhor. Pois a tua palavra diz em Salmos que o teu mandamento é amplíssimo, Senhor. A tua lei é boa, Senhor, meu Deus. É perfeita, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminharmos, a seguirmos o bom exemplo que o Senhor deixou para nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá.